O barulho é ensurdecedor. É o som do aço a ranger contra a rocha a 13 metros de profundidade. Novembro de 2022, sob um templo esquecido no Egito. Os ecrãs de radar enlouquecem. Uma anomalia. Uma estrutura perfeita. O que os cientistas acabaram de perfurar não é um simples túnel. É a resposta para um enigma de 2000 anos. E o que espera no final fez o sangue dos arqueólogos gelar. Durante séculos, ela foi um fantasma, Cleópatra, a última rainha do Egito. A sua vida, os seus amores, a sua morte pela cobra, tudo é conhecido. Mas o seu túmulo, desaparecido, a história dizia, ela nunca será encontrada. Estavam errados. Uma mulher que todos chamavam de louca ignorou os livros escolares. Ela cavou onde ninguém mais estava a olhar. Durante 15 anos, desafiou os especialistas e enfrentou o deserto. Hoje, o mundo prende a respiração. O túmulo foi encontrado. A 45 quilômetros de Alexandria, sob um templo em ruínas. Um túnel de 1.305 metros. Câmaras seladas, múmias com línguas de ouro guardando um segredo milenar. O que ele contém irá reescrever a história. Mas primeiro, vamos entender por que Roma queria que ela desaparecesse para sempre. Vamos voltar ao dia em que tudo mudou. Número 5. O suicídio e o apagamento. 30 a.C., 12 de agosto do ano 30 antes da nossa era. Alexandria está a arder. As legiões romanas de Otaviano marcham sobre o palácio real. Nos seus aposentos privados, Cleópatra sabe que é o fim. Mas recusa-se a tornar-se um troféu arrastado pelas ruas de Roma, acorrentada como uma escrava derrotada. Ela planeia a sua saída com uma precisão aterrorizante. Não é um suicídio desesperado, é um ritual sagrado meticulosamente orquestrado. Ela adorna-se com as suas melhores insígnias reais, coloca a coroa dupla do Egito e transforma-se na encarnação viva da deusa Ísis. A cobra real, a áspide sagrada, símbolo dos faraós, morde-a no seio. A morte é rápida, mas espetacular. Marco Antônio, o seu amante e último aliado, já se tinha atirado sobre a sua espada horas antes. Morrem juntos, desafiando Roma até ao seu último suspiro. 2 rebeldes recusando a submissão ao império que os esmagou. Quando Otaviano descobre os corpos, entra numa fúria cega. Ele queria exibi-los vivos durante o seu triunfo em Roma. Mas ele é também um estratega político brilhante. Compreende imediatamente o perigo. Uma Cleópatra morta torna-se uma mártir. Marco Antônio torna-se um herói trágico. O túmulo deles poderia tornar-se um local de peregrinação para todos os inimigos de Roma. A história diz-nos que Otaviano, apesar da sua fúria, concedeu-lhes um enterro partilhado digno da sua posição, mas garantiu que permanecesse absolutamente secreto. As ordens eram claras: localização confidencial, cerimônia noturna, testemunhas limitadas. Apenas alguns sacerdotes egípcios de confiança e um punhado de soldados romanos selecionados assistiram ao enterro. A localização exata não foi registrada em lado nenhum mapa, nenhum documento oficial. Apenas silêncio. Nos meses que se seguiram, todas as testemunhas morreram em circunstâncias misteriosas. Acidentes, doenças súbitas, desaparecimentos inexplicáveis. Coincidência? Os historiadores modernos duvidam muito. Durante 2 milênios, o plano funcionou na perfeição. Os historiadores debateram. Os exploradores vasculharam Alexandria de cima a baixo. Mas ninguém encontrou nada. Até que uma descoberta subaquática causou sensação. Número 4. A ilusão da cidade submersa, salto no tempo. Anos 90. O arqueólogo francês Franck Godieu consegue o impossível. Entre 1992 debaixo de água, na Baía de Alexandria, a 10 metros de profundidade. É uma descoberta de tirar o fôlego. Estátuas colossais de granito preto emergem das profundezas, cobertas de algas e conchas.
Esfinges monumentais olham para o vazio com olhos cegos. Colunas de templos inteiros jazem quebradas no fundo do mar. Pavimentos de mármore estendem-se como fantasmas de palácios afundados. O mundo inteiro aplaude. As manchetes dos media gritam: Palácio de Cleópatra encontrado. Os documentários multiplicam-se em todos os canais. A National Geographic financia expedições subaquáticas espetaculares. As pessoas já imaginam o túmulo escondido nestas ruínas misteriosas, rodeado de tesouros afundados a brilhar na luz azul dos holofotes. A excitação está no auge. Os mergulhadores vasculham cada recanto, mapeiam as estruturas, fotografam cada pedra, trazem à superfície ânforas, joias, moedas. É magnífico, é histórico, é fascinante. Mas há um problema grave que ninguém quer realmente ver. Nenhum túmulo, nenhum sarcófago, nenhum corpo real. Apenas pedras e estátuas espalhadas pelas correntes oceânicas. Os especialistas avançam rapidamente com uma explicação tranquilizadora que encerra o debate. O túmulo foi destruído por tsunamis e terremotos maciços no século IV. Os mesmos desastres naturais que engoliram parte da antiga cidade de Alexandria. Os sedimentos marinhos enterraram tudo. 2000 anos de erosão espalharam tudo. Acabou. Caso encerrado. Cleópatra está perdida para sempre sob toneladas de lama e destroços. É nisso que todos acreditam. As universidades abandonam as buscas. O financiamento é redirecionado para outros locais. A Alexandria subaquática torna-se uma atração turística para mergulhadores. Todos desistem, exceto uma mulher. Uma advogada dominicana com uma teoria radical que faz rir o establishment científico mundial. Ela encontra uma pista explosiva que todos ignoraram completamente. Número 3. A obsessão de Taposiris. Magna Caroline Martinez. Recordem este nome. Ela não é egiptóloga de formação. É uma advogada criminalista de Santo Domingo, especializada em casos impossíveis. Ela trata na história como a cena de crime de um caso arquivado, cold case. Cada detalhe conta. Cada inconsistência esconde a verdade. A sua intuição revolucionária? Cleópatra não foi enterrada como uma vítima vergonhosa escondida num canto escuro de Alexandria. Ela foi enterrada como uma deusa encarnada, num templo sagrado digno do seu estatuto divino. Martinez vasculha os textos de Plutarco, analisa as inscrições ptolemaicas e estuda mapas antigos com o olho de um detetive à procura de uma pista perdida. Ela deduz que a rainha tinha absolutamente de descansar num santuário dedicado a Osíris e Ísis, as divindades que ela afirmava publicamente representar. Um lugar atrai-a como um ímã, Taposiris Magna, um templo em ruínas a 45 quilômetros a oeste de Alexandria, perdido no meio do nada, preso entre o deserto hostil e o Mediterrâneo revolto. Ninguém lhe presta atenção. É demasiado longe, demasiado insignificante, demasiado óbvio para ser verdade. Em 2005, ela ganha coragem e apresenta a sua teoria a Zahi Hawass, o famoso diretor de antiguidades egípcias, apelidado de Papa da Arqueologia. Este homem tem o poder de fazer ou desfazer carreiras com um simples aceno de cabeça. Ele ouve educadamente, está profundamente cético. Francamente, ele acha que ela está completamente delirante. Uma advogada a querer dar lições aos egiptólogos? Ridículo. Mas ele tem um fraco por pessoas apaixonadas. Ele concede-lhe 2 meses para cavar. Apenas 2 meses para provar que tem razão ou desaparecer no esquecimento. 17 anos depois, ela ainda lá está. Teimosa, implacável, brilhante. A sua equipa transformou este local esquecido numa grande escavação arqueológica internacional. Ela encontrou moedas cunhadas com a imagem de Cleópatra, estátuas reais intactas, inscrições dedicadas a Ísis esculpidas na pedra, fundações de templos secundários dispostos segundo um plano ritual preciso. Cada descoberta confirma a sua intuição inicial. Os céticos começam a calar-se. O próprio Hawass reconhece publicamente que ela pode ter razão, mas o achado mais espetacular ainda está para vir.
Número 2. As Línguas de Ouro. O prelúdio do choque. Antes de encontrarem o túnel, encontraram os guardiões. Cavando metodicamente à volta do templo principal de Taposiris Magna, a equipa desenterra uma necrópole insuspeita. Os perfeitos à volta do santuário central, como um exército silencioso a montar guarda eterna. Mas estes não são túmulos comuns. Ao abrir os primeiros sarcófagos, os arqueólogos congelam num silêncio gélido. Dentro das bocas das múmias, no lugar da língua humana desaparecida, ouro. Línguas de ouro maciço, finamente cinzeladas com arte requintada, representando cada detalhe anatômico com uma precisão perturbadora. A equipa compreende imediatamente o significado ritual. Estas línguas de ouro permitiam aos defuntos falar com Osíris no além, defender a sua causa perante o tribunal divino, pronunciar as fórmulas mágicas necessárias para a passagem à eternidade. É um ritual funerário extremamente raro e dispendioso, estritamente reservado à elite absoluta do Egito ptolomaico. Estas pessoas não eram simples cidadãos ricos. Eram Vs da corte real, sacerdotes de alto escalão, íntimos da família governante. Por que estão enterrados aqui, neste templo isolado longe de Alexandria? A resposta torna-se óbvia. Foram colocados aqui por uma razão sagrada específica, para velar por alguém muito mais importante do que eles próprios. Alguém que repousa algures no coração do complexo religioso. Martínez descobre também 200 moedas cunhadas com os rostos combinados de Cleópatra e Marco Antônio. Um busto real intacto mostrando os verdadeiros traços da rainha. Amuletos com o cartucho de Ísis, fragmentos de papiro mencionando rituais funerários reais. A parte mais perturbadora? Todas estas múmias com línguas de ouro estão orientadas na mesma direção com precisão matemática. Não para leste como manda a tradição, não. Para o centro exato do templo, em direção ao substrato rochoso. A análise de radar revela anomalias subterrâneas maciças, vazios, estruturas esculpidas na rocha. Algo enorme espera debaixo dos seus pés. A equipa começa a cavar, metro após metro. E então, em novembro de 2022, o chão abre-se de repente. O impossível torna-se real. Número 1. O milagre geométrico. A descoberta novembro de 2022. A descoberta perfeita do túnel de Eupalinos em Samos, na Grécia, considerado uma das 7 maravilhas absolutas da engenharia antiga. Mas este trala, ao expor o seu corpo mumificado sob os holofotes de todo o mundo, arrastamo-la brutalmente de volta para entre os mortais. Podemos destruir a magia que a manteve viva durante 2 milênios. O túnel está lá. A ciência fez o seu trabalho notável. Agora, cabe à história e à ética decidir se a humanidade está verdadeiramente pronta para olhar a última rainha do Egito nos olhos, para descobrir o seu verdadeiro rosto, longe de mitos e sonhos. O que acham? Devemos abrir a câmara funerária ou respeitar o desejo de Cleópatra de permanecer escondida para a eternidade? Digam-me nos comentários. E se esta investigação arqueológica vos fascinou, subscrevam para não perderem nada. A história está a ser escrita agora mesmo, diante dos nossos olhos. Até muito em breve.